Olá, sejam bem-vindos para mais uma live da série Terapias Online. E hoje estamos aí na live de número 7 com o nosso tema Famílias Funcionais e Disfuncionais. Então, se você quer saber um pouquinho aqui dos estudos que eu tenho feito através da psicanálise clínica com base cristã, aí pelo Instituto Fazendo Diferença da doutora Ângela Cirino. Então hoje vai ser mais um dia de transbordo. Inclusive o transbordo de hoje está relacionado e referenciado aí também a esses estudos que estamos fazendo dentro da psicanálise. E hoje vou trazer aqui conteúdos que eu extraí também do livro do Crécio Souza, né? Sua família é funcional ou disfuncional? Então tá muito legal esse conteúdo que eu estive estudando e trazendo um pouco da essência do livro, né? Um livro de 74 páginas, então onde eu estudei e vou trazer bastante conteúdo daqui, mas numa linguagem também simples para que você entenda e consiga já entender direto onde você se encontra, numa família funcional ou disfuncional, né? Ou se você também já teve, com certeza aí na sua infância, você vai lembrar de muita coisa de que você viveu, para você hoje corrigir, fazer as suas correções hoje na sua fase adulta. Então nós precisamos muito entender aí a nossa fase da infância, para que nós saibamos como é que está os nossos pensamentos, nossas emoções, os nossos comportamentos, através do que nós vivemos em nossa família, né? Quando nós estávamos ali junto, ali com o nosso pai, com nossa mãe, os irmãos, ou também outros parentes próximos, tá? Seja bem-vinda, Maria Luzia. Vou compartilhar aqui com mais pessoas também, para que venham para nossa live, nos prestigiar, tá bom? Para que a gente também tenha aí pessoas aprendendo com a gente nesses conteúdos onde estamos aí todos, né? Toda vez que a gente abre uma live aqui pra gente transbordar mesmo, tá? Então convida também aí pessoas que estão querendo saber um pouquinho mais desse assunto, para que a gente consiga alcançar mais públicos também, tá? O nosso assunto de hoje é muito interessante: famílias funcionais e disfuncionais. Ó, fiz os meus compartilhamentos, vou colocar aqui também o nosso tema na live para que você chegue também, já saiba o que estamos falando. Deixa eu fixar aqui, está fixado. Então vamos lá. Vamos entender então, antes de tudo, né, o que é família, né? Como vou falar de família funcional e disfuncional sem entender o que é família? Então nós precisamos ter essa base. E hoje a nossa base aqui com certeza é a Bíblia, tá? Então, segundo a Bíblia aí, a família ela é uma instituição divina. Olha só, criada por Deus. E também aí nós podemos ter aí a base, né? O núcleo básico da sociedade é a família, né? Então ela é o reflexo do amor e o relacionamento de Deus com a humanidade, tá? Então a família é essa unidade onde homem e mulher se unem para formar aí uma família. Então em Gênesis, por exemplo, está escrito assim: criou Deus, pois homem à sua imagem e semelhança. Deus os criou, homem e mulher. Para o quê? Para os abençoar. E ele os abençoou. Está em Gênesis 1, 27 e 28. Então, olha só o que eu vou falar aqui agora. Está também nesse livro que eu comentei agora há pouco. Deus é quem criou a família, certo? Então, se foi Deus que criou a família, ele é o único que tem o direito de dizer o que é a família e também como deve funcionar. Então, começando assim, lá também em Gênesis 2, 24 diz: por isso deixa homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se dois em uma só carne. Então, olha quanto mistério tem dentro de uma família. Se Deus falou o que é família, quem somos nós, míseros homens e mulheres, para falar o que é família ou não? E aí, ao longo de tantos anos, vamos percebendo as funcionalidades de uma família e as disfuncionalidades, tá? Então vamos aqui explicar um pouquinho mais também. Temos aí a palavra de Deus, certo? Para que nos oriente o que é ser família e o que não é. Se nós estamos buscando referência em outros lugares, em coisas que estão surgindo aí com o decorrer das tecnologias, com o decorrer de muitas informações, de perda de identidade, tantas coisas que vão surgir, nós vamos nos perder. Porque se a nossa base, né, nós somos aí família, o núcleo, né, básico da sociedade.
Nós vamos nos perdendo desse centro, dessa centralidade que está ali ligada com Deus, tá? Então, nós precisamos nos orientar através da palavra de Deus, aquilo que Ele nos deixou, para que nós possamos nos direcionar da maneira correta e ali tirar todos os conselhos que foram deixados para nós. E ali também tem muitos casos de família, né? Onde você ali vai entender o que aconteceu, os erros e coisas que aconteceram e até hoje acontece, para que a gente não venha cair também naqueles erros da época, tá? Lembrando que tudo que está na Bíblia é um contexto daquela época, mas hoje muita coisa do que acontecia lá e também acontece aqui. Só que naquela época muitas coisas não eram tão reveladas, tá? Então o que nós conhecemos na Bíblia ainda é uma raspinha do tacho que nós conhecemos, mas existe muito mais conteúdo que não foram revelados para nós, tá? Então temos que ter essa consciência também. Aí vamos falar um pouquinho do casamento. Então, muitas pessoas se casam, por quê? Qual o motivo dessas pessoas se unirem? Uns se casam para realizar sonhos, para unirem aí algum propósito, algum objetivo, também para ter filhos, para formar uma família, para ser feliz, para se manter profissionalmente e também para buscar alguma realização pessoal. Isso é o que nós vemos por aí, tá? Só que muitos pensam em somente receber e nunca em dar. Então, quando eu entro para o casamento só pensando em receber e nunca em dar, eu já estou entrando errado. Porque essa questão de querer ser servido e não servir é egoísmo. Tá? Então, muitos se casam sendo egoístas nesse relacionamento. Então, aí a gente já percebe um grande ponto da disfuncionalidade. A pessoa entra no relacionamento com egoísmo, tá? Então, se uma família existe, ela existe para Deus. Existe para cooperar com o propósito de Deus. Porque Ele nos deu a vida, Ele criou a família, Ele fez toda a obra. E nos deu a responsabilidade de nós continuarmos aquilo que Ele criou. E nós precisamos pedir orientação para Ele diariamente, para o seu Espírito Santo. Então, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, o convite hoje para nós é que nós pensemos em ter uma família funcional para cooperar com o projeto de Deus, com aquilo que Ele idealizou para nós. Nós, ali falado em Gênesis 1, somos imagem e semelhança dele. Quantos de nós estamos nos afastando dessa imagem e semelhança de Deus? Por conta de um comentário grotesco, talvez aí na rede social? Por conta de algum apelido que algum coleguinha ou colega, né, pode ser de trabalho ou da época da escola, colocou em você? Por alguma ideologia que foi construída ao longo dessas jornadas que vão invadindo aí as internets da vida? Coisas que te falaram e você aceitou. E eu sou isso mesmo. E você de tanto ouvir e nunca, né, falar, talvez se defender e falar quem você é de fato, na essência, em Cristo Jesus, você acabou aceitando aquilo para você e foi construir lá fora uma família disfuncional. Eu estou falando aqui de uma família, onde Deus criou família, homem e mulher. Se você conhece algum outro contexto aí, não está na palavra. Então estamos falando aquela palavra, tá? Então Jesus veio para nos transformar. E a partir dessa transformação, nós precisamos buscar ajudar o outro também a ir ao encontro dessa transformação. Se eu estou me perdendo dentro da família, é porque eu me perdi de Cristo. Perdi a direção de Deus. Perdi esse contato diário. Né? Nós sabemos que nós só conhecemos aquilo que nós temos intimidade. Como é que eu vou dizer que conheço alguém se eu não tenho intimidade? Então essa intimidade, essa proximidade que vai me dizer se eu conheço a Deus, se eu tenho contato com o amor de Deus ou não. Tá? Então,
Sabemos que existem muitos problemas decorrentes da convivência em família, certo? Aí nós podemos dizer que é uma deformação. Os conflitos, as brigas, as discórdias, coisas que foram vividas na infância dos dois, homem e mulher, e foram levados para a família sem entendimento algum. Muitas disfuncionalidades. Muitos manuais existem no mundo. Você compra um aparelho aí, tem um manual. Você compra qualquer coisa, vem um manual dizendo como funciona. Você faz curso de tudo para ganhar dinheiro, para trabalhar, para não sei o quê, para se formar, para ter uma profissão. Mas quando você vai casar, talvez você até faça algum cursinho de algumas horas, mas nunca será suficiente para você viver tantos e tantos anos casados. Por que muitos relacionamentos estão se desfazendo? Muitos relacionamentos estão se acabando com meses de casados. Quem dera alguns anos. Mas porque os dois não se entendem. Os dois não se cabem dentro da mesma casa. Um briga com o outro briga com si mesmo e os filhos estão só assistindo essa cena que logo, se não for interrompida nesse ciclo, vai ser repetida nas famílias próximas, nas próximas gerações. É um filme que está passando dentro das casas e as pessoas estão vendo e somente replicando. Quando nós vamos parar com isso? Tá? Então, o que a sua família está assistindo através dos olhos, ouvindo aí através dos ouvidos diariamente? O que vocês estão lendo? O que vocês estão buscando se preparar? Como vocês estão buscando se preparar para essa jornada linda que é família? Qualquer corzinha é motivo de separação. Gente, é um absurdo. Tá? Então precisamos estar atentos. Se nós estamos aí do lado da família disfuncional ou funcional. Se você teve uma família disfuncional, hoje você tem que se decidir. Eu quero ter uma família funcional? E aí você vai fazer o quê? Vai estudar? Vai fazer formações? Buscar casais que estão casados há anos e têm experiências que viveram juntos para te passar? Vai buscar pessoas que têm know-how, que têm conhecimento, experiência para te passar. Você nunca vai buscar conselhos para um casal que está à beira de separação ou separados ou que nunca casou, para entender sobre casamento, sobre família. Olha só. Então, através disso que nós comentamos, né, desses problemas que são decorrentes aí dessa convivência em família, nós encontramos a rejeição. Nós temos aí, sabemos que temos 5 feridas emocionais. Uma delas, e acho que talvez a mais destrutiva, seja a rejeição. E aí o que é a rejeição? É essa indiferença, esse sentimento oposto do amor. Afinal, né, todos nós queremos ser acolhidos, amados, bem recebidos, ter carinho, atenção, mas nem sempre é assim. Olha só. Então, por isso nos vem o quê? A frustração de não recebermos aquele amor que queríamos no nosso lar. Seja do esposo, dos filhos, dos pais, que talvez não aceitaram o seu casamento, ou nem sabem que você se casou. Então são tantas realidades que existem, nem teria como citarmos aqui. Mas você que está aí do outro lado está se reconhecendo. Em qual situação você encontra? Você quer continuar nesse lar disfuncional? Você quer continuar achando que ser família, fazer o que você quiser, separar o dia que você quiser, ou até mesmo só fazer um juntamento, nem oficializar diante de Deus que é um casamento? Dizer um sim para o outro e assumir até o fim os riscos? Casamento é assumir riscos. Quando você não casa com o outro, não assume esses riscos diante de Deus e fala o sim para o outro, é porque você não confia no outro. Como é que você vai levar alguém para a tua casa sem confiar? Não tem como. É a mesma coisa de você ir para o campo de batalha e passar para o lado do inimigo? Como assim?
Você precisa de conhecer o terreno. Conhecer as famílias onde você vai ali fazer toda essa contribuição da sua parte. Você vai entrar em uma família que você nem conhece. Busque conhecer com quem você está do lado. Busque entender quem é você. Busque se conhecer para que você entenda que o outro também tem problemas. O outro também veio de uma família disfuncional, talvez como você. É muito difícil nós falarmos que todo mundo vai ter uma família funcional. Mas nós temos a opção de escolher a partir de agora desse conhecimento, de buscar saber com quem você está. Com quem você quer estar. Se você que está passando aqui é solteiro, ainda dá tempo de você buscar saber com quem é a pessoa que estará do teu lado para o resto da tua vida, até que a morte os separe. Como você fez a promessa diante do Senhor. Então, voltando aí para a nossa rejeição, que é uma das feridas emocionais, esse sentimento de indiferença, né? De você ser deixado de lado. Essa rejeição nos faz, quando nós temos essa ferida e não sabemos, nós estamos fazendo coisas que nem percebemos. E essa rejeição nos faz sentir indiferente ao outro. Tá? Ter essa autopiedade, essa vitimização. Muitas vezes você está se vitimizando por muito tempo, né? Porque você quer ser validado e não está sendo reconhecido naquilo que você faz, naquilo que você é. Então essa rejeição nos deixa também inseguros para tomar decisões. Quantas pessoas adultas nós conhecemos que não tomam decisões por conta dessa indecisão, dessa insegurança? E nós vamos vivendo no mundo da fantasia. Por quê? Para não acessar a realidade. Porque se eu não acesso a realidade, eu fico no mundo ideal, né? Além de começarmos algo e talvez nunca terminarmos. Queremos agradar o outro, nos tornamos pessoas carentes, com raiva, ficamos cada vez mais chorões, com pensamentos negativos, melancólicos, além de dificuldades de se relacionar. Como é que eu vou entrar no relacionamento se eu tenho dificuldades de me relacionar? E eu nem estudo, não busco formações, não busco pessoas que saibam desse assunto, que já tenham algum manual de vida. Manual de vida este, anos de casados, juntos, bem casados, que passaram por tribulações, que passaram por conflitos, que passaram por coisas difíceis, não fáceis, né? Então, com isso também nos vem aí o hábito da crítica, de criticar o outro. É muito mais fácil falar do outro do que falar de si mesmo. Hoje nós estamos aí com muita facilidade de acusar o outro, de atacar, apontar o dedo, mas quando nós começamos a falar de nós, travamos. Então precisamos buscar o quê? O autoconhecimento. Se eu me conheço, eu vou cuidar bem das minhas palavras, eu vou saber o que vou olhar, o que vou ouvir, com quem vou conversar, quais ambientes vou frequentar e quais grupos de pessoas estarei junto. Com quem estarei? Tá? Então, essa rejeição nos traz dificuldades também de expressar e aquela mania de perseguição. De achar que todo mundo está contra você ou fazendo algo contra você. Então, como vamos resolver tudo isso, né? Aceitar a Deus em primeiro lugar. Gente, não tem como. Precisamos aceitar a Deus em primeiro lugar. Que Ele nos ama verdadeiramente. Verdadeiramente. Deus nos criou e Ele nos conhece. Vamos repetir? Deus nos criou e Ele nos conhece. E sabe o que é mais legal? Importante? Ele nunca vai nos abandonar. Muito menos rejeitar. Nunca vai nos deixar. Se eu vou por outro caminho, achando que é o certo, eu vou me enganar. Então lembra-se, foi Deus que nos criou. E Ele nunca vai nos deixar. É uma promessa. E promessa é promessa. Vinda de Deus será realizado. Então, nós precisamos resgatar a nossa identidade urgentemente. A identidade que foi construída em Deus. Então, gente, a graça de Deus nos é suficiente para trazer a nossa vida de volta para Ele.
Portanto, não fiquemos correndo atrás de coisas que não valem a pena. Coisas que nós queremos consumir, dinheiro, casa, coisas materiais. Isso vai se deteriorar. Isso vai se perder. Mas o amor de Deus nunca acabará. O amor dele por nós é infinito. Em Mateus 3,17 diz assim: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem eu olho, eu cuido e nele permaneço. Tá? Outro ponto também que nós vamos discutir aqui é sobre a nossa criança interior. Nossa criança interior ferida. Se eu estou com a minha criança interior ferida, como é que eu vou amar o outro? Como é que eu vou olhar com um olhar de misericórdia, de compaixão para o outro? Como é que eu vou permanecer no casamento por anos? Se eu estou ferida. Trazemos dentro de nós marcas, traumas da infância, das nossas primeiras dores vividas. Quantas pessoas sofreram no comecinho, ao nascer? Foram arrancadas com força do ventre da sua mãe. Algumas não tiveram oportunidade de nascer. Tiveram seu processo de vida interrompido com muita força e maldade. Quantos casos de negligência tiveram aqui, já nesse começo do nascer, no parto? Quantos partos desumanizados, maltratados? Pais e mães que não queriam aquela criança, rejeitaram desde o começo. Fizeram pouco caso para essa criança nascer. Imagina quantos traumas essa criança não teve, quantas marcas foram impregnadas ali dentro. E essa criança nasce, cresce, sobrevive e passa por um processo de vida muitas vezes destrutivo, sem perceber. Cai de uma família para outra, uma família não quer, outra também não quer, e vai jogando para cá, jogando para lá. A criança vira uma peteca. Pais e mães deixando seus filhos com um, com outro, mas o colo materno e o colo paterno não existia. Como é que essa criança vai suportar a vida adulta se ela não teve a base? A família, o núcleo. Ela não teve. Isso é muito difícil. Quantas famílias ali tiveram seus filhos e essa criança já estava no processo de luto? Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Quantas crianças estão na fila para adoção e muitos não conseguem? Não conseguem ter filhos, querem adotar, não conseguem. Aquela criança está crescendo, 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 sem família. Como é que eu vou falar se ela tem uma família funcional ou disfuncional? Difícil. Então, essa criança interior precisa de ajuda, precisa de socorro. Todos nós temos uma criança dentro de nós. Todo o nosso chão ali, até a vida adulta, foi construído com base nessa criança interior. Tá? Então, as dores que nós tivemos ali já na infância, o sofrimento que vivemos ali, fica. Está registrado. Por isso que eu falo de escrita de livros. Porque cada história é única e você precisa de contar a sua história porque alguém precisa ouvir e ser curado. Ser curado. Essas primeiras dores que nós vivemos vão ditar toda a nossa vida. Por isso eu preciso de buscar conhecimento, preciso de buscar ajuda. Pare de falar que você não precisa de ajuda. Todos nós precisamos. Sempre vai ter alguém em quem você confiar e para você contar aquilo que você precisa de falar. Para de engolir sapo. Para, isso está afetando toda a sua parte aqui, ó. Você não consegue falar se você ficar sempre engolindo sapo. Você vai ficando travada. A sua comunicação vai se perdendo.
Existem muitas doenças aqui, ó. Porque a pessoa não consegue expressar, não consegue falar. Toma coragem a partir de hoje de abrir a sua boca. Tenha coragem. Tá? Então, muitos traumas que nós tivemos aí na infância, né? Nós crescemos muitas vezes fisicamente, mas nem sempre crescemos emocionalmente. Tá? E isso vai nos levar a quê? A uma autossabotagem. Para quê? Para que nós passemos por um alívio de sofrimento. Então, se eu vou me autossabotando, né? Fazendo essa sabotagem para aliviar um sofrimento que eu tive na infância. É muito importante, tá? O que nós buscamos de fato? O que nós estamos buscando? Ser amados, aceitos, aprovados e considerados. Só que quando não conseguimos, vamos por caminhos errados. Alguns vão para a bebida, alguns vão para o cigarro, alguns vão para a droga e tantas outras coisas que são crimes horríveis. Em busca disso daqui. É muito sério. Então, se não lembramos do que vivemos nesse tempo, nessa fase da infância, é porque houve uma repressão em que os nossos sentimentos foram o quê? Jogados para o inconsciente. Se eu joguei tudo para o inconsciente, eu não consigo acessar com tanta facilidade. É um buraco profundo, muito profundo. E eu só vou conseguir resgatar isso aos pouquinhos dentro de várias sessões terapêuticas, tá? Por isso é importante busca de ajuda. Sozinho nós não conseguimos isso daqui. Então a nossa dor, ela foi sufocada e racionalizada. E aí o que acontece? Os problemas vão surgindo. Solidão, depressão, crises de identidade e de existência. Eu não sei mais quem eu sou, onde vou, para que vou, com quem vou, o que faço. Não sei mais quem sou. Não sirvo para nada. Olha quantos pensamentos existem aí dentro desses probleminhas, onde foram sufocados. Muitas pessoas só vão fazer aquilo que o outro está falando porque ela não se conhece. Quem se conhece não vai no rastro de quem está perdido. Quem se conhece está no rastro certo. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Caminho, Jesus. Verdade, Jesus. Vida, Jesus. Se você que está me acompanhando aqui ao vivo ou gravado, parou para pensar, qual caminho você está seguindo? Qual direção? Se não for o caminho, a verdade e a vida que é Jesus, você está no caminho errado. Volta, converte, dá tempo. Faz aí uma metanoia, uma conversão, uma mudança de vida. Escolha hoje, dia 22 de julho de 2025, às 21h02. Escolha seguir o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós temos um trauma na infância e não tratamos, o que nós vamos fazer? Vamos transferir no casamento, na família. Tá? Por isso o autoconhecimento, por isso eu preciso de buscar ajuda. Então, a partir de agora, nós precisamos subir de nível. Por quê? Para a gente alcançar a maturidade. Para ressignificar o nosso passado. Sim. Não tem como esquecer o passado. Ele está lá, cravado em nós. Mas podemos ressignificar. Dar um novo sentido, um novo significado para ele. E não parar no trauma. Se o trauma for muito grande, é mais difícil de acessar. Mas nada do que várias sessões terapêuticas não resolva. Mas é preciso de paciência, autocuidado, compaixão. Você precisa de ser mais vulnerável para acessar essa área. E se ajudar. Se ajudar no processo. Não adianta você fazer sessões terapêuticas e você não colocar em prática aquilo que o terapeuta ou o psicanalista está te orientando. Ele não vai
falar você faça isso, faça aquilo. Não. Tem essa ferramenta. Você precisa de colocar em execução. Se você quiser mudança de vida. Senão você vai continuar do mesmo jeito. Não adianta, eu fiz a sessão terapêutica, eu falei, mas e a minha parte, onde está? Autorresponsabilidade. Se eu assumo a autorresponsabilidade, a minha parte, eu paro de acusar o outro, de julgar o outro. Ah, não, é o outro que fez e eu não tenho culpa de nada. Tá? Então, uma criança com um pai ausente, ela fica o quê? Desprotegida e pode ter a sua relação com Deus distorcida. Por isso muitas pessoas têm dificuldade de entender quem é Deus e talvez optam por não acreditar que Deus existe, por conta da paternidade que tiveram aqui na Terra. Então essa criança ela vai ficar o quê? Com as emoções frágeis. E ela vai entender que seu pai não a ama. Não somente o pai aqui da Terra, mas o pai do céu. Porque nós sabemos que quem ama se faz presente. Não é aquele que dá presente. Se faz presente. Presença. É muito importante. Se você é pai e mãe e está me ouvindo aqui, para um minutinho. Faz aí uma avaliação da sua vida. Você tem dado presença para os seus filhos? Você tem olhado nos olhos deles? Sentido o cheirinho deles aí? Porque é isso que eles estão querendo. Eles estão buscando estar próximo de você enquanto eles estão ainda pequenos. Aproveite esse tempo. Para não falar depois, ai, quanto tempo eu perdi, poxa vida, eu não consigo voltar o tempo atrás, como eu queria voltar, eu não consigo, não consegue mais. Todo processo é um processo. É aos poucos. Uma hora a criança está com 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, de repente ela está com 18, 20. E olha quantas histórias ela foi acumulando ao longo da jornada. Em algum momento ali ela guardou alguma marca, alguma dor, alguma rejeição, algum abandono, alguma angústia, alguma raiva. E o tempo de falar muitas vezes é naquela fase da infância. Se ela não pôde falar naquele tempo, ela vai diminuindo suas falas lá na fase adulta. E com o tempo ela vai tendo dificuldade de falar aquilo de fato que está sentindo. Não reconhece, não nomeia suas emoções. Então é hora de ser o quê? Funcional. Vamos aí buscar a família funcional. Fale com seus filhos, fale com a sua esposa, com seu esposo. Brinque, dê atenção aos seus filhos. Cuide muito bem desse lindo jardim. Sinta o cheirinho dos seus filhos, se aproxime deles aí. Abrace-os verdadeiramente, acompanhe suas atividades, sua rotina. Entenda o que eles estão fazendo, com quem estão conversando, o que estão fazendo na escola, como eles estão reagindo a cada situação. Acompanhe o máximo que você puder, enquanto você pode. E mantenha esses frutos aí produtivos, para que eles vão lá na fase adulta amadurecidos, formados, bem formados. Não é a formação da faculdade, é a formação da família. O exemplo que você dá hoje é o que eles vão ser lá no futuro. O exemplo arrasta. Nossas palavras muitas vezes vão se perder ao vento. Mas o que nós deixamos de exemplo, as nossas experiências vividas juntos, é o que vai levar. Uma mãe funcional treina as suas emoções diariamente. Expresse, mãe, o seu carinho. Fortaleça o vínculo com seus filhos aí. Supere cada trauma que você viveu para viver bem com seus filhos. Por quê? Cada trauma que nós vivemos, se nós não superarmos, o que vai acontecer? Nós vamos passar para os nossos filhos e eles vão sentir isso daí diretamente, porque a mãe, ela tem esse vínculo com os seus filhos. E se ela não souber trabalhar os seus traumas, suas emoções, ela vai passar para eles já ali na barriga, né? Então, se depois que a criança nasceu, ela já veio com toda aquela carga, né, com aquela formaçãozinha dela ali, com as emoções que você teve durante a sua gestação, se elas oscilaram ou não, se elas foram turbulentas ou não, vai passar tudo para a criança. Então, nós precisamos, quando ela nascer, ir tratando cada um deles. Né? Porque nós sabemos que a mãe, quando tem uma criança, ela passa por muitas turbulências emocionais.
Então, o parceiro precisa de compreender as fases que a mulher está passando para poder manter aquele relacionamento quente, fervoroso, amigável, amável, com muito carinho, muita compreensão. Por quê? Os conflitos conjugais aparecem. Muitos, às vezes, ali estão super bem no casamento e tal. Vem um filho, parece que desmorona toda a casa. Sim, um filho, gente, dá bastante trabalho. Mas é um trabalho generoso. É um trabalho onde nós crescemos diariamente. Eu falo que nós subimos de nível a cada filho que nós temos. Se você tem 1, 2, 3, é um nível que você sobe, que você vai ter um aprendizado novo. Da experiência de ter mais alguém dentro do lar. E aí cada criança tem o seu temperamento, cada criança tem o seu jeito, cada criança tem a sua forma de ser. Nós somos únicos. E aí, esses conflitos conjugais vão aparecendo e o quê? Nós não sabemos lidar com as diferenças. Sim, nós muitas vezes nos deparamos com o outro e não gostamos daquilo que estamos vendo, de um comportamento, de uma mania, de algo que o outro faz. E se nós não soubermos comunicarmos com o outro, vamos nos deteriorando. Vamos ficando cansados, exauridos diariamente. Tá? Então, uma pessoa inteligente, ela quer mudar os outros. Uma pessoa sábia, ela tem que mudar a si mesma. Olha só que interessante. Então, esses conflitos conjugais vão aparecendo ao longo dessa jornada familiar. E nós precisamos de ir tratando, resolvendo esses problemas. O não expressar o que nós sentimos, o desrespeito ao outro, nós nos apegarmos a coisas que não usam mais, que não vale a pena, seja sentimento, seja objeto, talvez, que estão trazendo desarmonia para o lar. Olha quanta coisa. Tá? Nós vamos nos sentindo superior ao outro. E por aí vai. Olha os tantos de conflitos que podem surgir. Seja bem-vinda, Is. Tá? E como solucionar tudo isso? Vamos lá. Nós precisamos de ter inteligência emocional. Precisamos controlar nossos impulsos, canalizar nossas emoções, motivar as pessoas e liberar também, né, os nossos talentos com objetivos comuns. Essa inteligência emocional é urgente em nosso lar. Como que eu vou canalizar minhas emoções? Um exemplo muito bom é escrevendo. Vai lá fora, lava uma área, lava uma louça, vai canalizando as suas emoções, faz alguma coisa, mas não fica parado olhando para o outro, acusando o tempo todo, não dá certo. Nós precisamos estar buscando diariamente um lar funcional. Então, lidar com os nossos sentimentos e direcionar para os nossos objetivos, isso é inteligência emocional. Inteligência intrapessoal. Lidar com os nossos sentimentos e direcionar para os outros com objetivo. Já reconhecer as emoções em outras pessoas e compreendê-las é inteligência interpessoal, tá? Com o outro. Então, após dito tudo isso, nós falamos aí de tantas coisas, né? Até chegamos aqui. Tem algo que nós precisamos também introduzir na nossa vida diariamente, que é o perdão. O perdão precisa ser liberado quando nós nos sentimos ofendidos com alguma situação, com algo que alguém falou, com algo que você viu e que mexeu com alguma emoção sua, com algum gatilho da sua infância. Porque senão nós vamos acumulando muitas feridas e esses perdões vão ficando acumulados para ser liberados. E não é legal você ficar acumulando. Precisa liberar. Então o perdão precisa passar pelo coração. Coração. Não só pela boca. Só falar por falar talvez não vai resolver. É preciso também entender o outro, o que o outro está sentindo. Porque assim, pode ser que o outro, a outra pessoa, está talvez com grandes feridas emocionais na alma dela. E por isso vai te ofender. Sabe aquele dia que a pessoa talvez acordou com vários problemas, com pressa, com alguma coisa que ela precisava de resolver, não resolveu? Ela vai ofender as pessoas, tá? Jesus já nos deixou o exemplo de perdoar 70 vezes 7 por dia.
Ou seja, traduzindo, perdoar sempre. Isso pode ser cura de muitos relacionamentos disfuncionais. Além de curar a si mesmo e a sua relação com Deus. Porque nós sabemos que quem muito ama, muito perdoa. E se não perdoarmos, vamos acumulando doenças que elas vão se somatizando no nosso corpo. E o nosso corpo fala. O nosso corpo grita, avisando tudo o que está acontecendo. Então vamos falar aqui de alguns benefícios do perdão. Quero que você anote aí para você também praticar na sua família, tá? A restauração familiar acontece através do perdão. O alívio da nossa dor. Também vamos tirando aquele peso da consciência, aquele peso que nós carregamos por muito tempo. As nossas orações são respondidas. Pois estaremos, cumprindo aí o mandamento da lei de Deus, que é amar, perdoar. E quando vem, por exemplo, aí uma traição? E daí? O que fazer, né? Aí, gente, é preciso uma investigação. Por quê? Mesma coisa. Veio de um lar disfuncional, de muitas traições. Provavelmente vai ter ali. Uma hora isso vai aflorar. Uma hora pode ser que a traição caia ali também. Por quê? Houve ausência na infância, falta de presença, intimidade, confiança, né? Aquela carência afetiva ficou acumulada. Vem a repetição de padrão familiar, o desejo de algo proibido ali fora do casamento, né? O caráter deformado da pessoa, o tanto que a pessoa foi construída na infância de uma maneira totalmente distorcida, criou esse caráter deformado. A indiferença para um com o outro. Isso aí que vai se acumulando e uma hora um dos dois lados aí vai querer partir para a traição. A falta de validação para com o outro. De reconhecer o que o outro fez de bom. Ou até mesmo de talvez dar um aconselhamento em alguma situação que a pessoa encontra-se, né? Ela entrou numa situação e você ali pode, de maneira calma e amadurecida, dar aquele conselho para a pessoa. Dar um aviso, né? Então é preciso deixar que o Espírito Santo nos convença da cura de nossas feridas. É o Espírito Santo que vai nos iluminar, clarear nossa mente para o que nós precisamos fazer. Porque se nós estivermos feridos, adivinha? Vamos ferir também. É óbvio. É automático. Se eu estou ferida, eu vou ferir o outro. Se eu estou curada, eu vou promover cura para o outro. Qual lado você está? Funcional? Disfuncional? Já viu aí? Já conseguiu identificar se a sua família passou pelo processo disfuncional ou funcional? Obviamente que a maioria das vezes foi disfuncional, mas você hoje tem a escolha de quebrar esse ciclo e optar pela família funcional. Eu estou nessa busca de uma família funcional diariamente. Nunca podemos dizer que somos perfeitos. Perfeito só Deus. Quando estivermos junto com Ele, aí sim estará tudo completo. O quebra-cabeça vai se encaixar. E aí tudo vai se realizar. Aquilo que nós temos aí de promessa. Quantas promessas nós temos na Bíblia, né? Tá? Então, não podemos negar nossos sofrimentos. Se você está aí, eu não sofri, não foi nada, não aconteceu nada. Foi só um abuso mesmo, alguém fez lá alguma coisa, mas nem lembro. Não é isso. Não podemos negar nossos sofrimentos, mas enfrentá-los. Enfrentá-los. Sem usarmos mecanismos de defesa. Né? A gente tem aí uma live sobre mecanismos de defesa. Eu te convido a assistir depois. Corre aí no meu feed, aí no meu Instagram, para você assistir essa live, onde eu disse vários mecanismos de defesa, para você talvez identificar algo que você está fazendo no seu dia a dia e não está percebendo. Fugindo do seu sofrimento através do mecanismo de defesa. Então, não podemos negar nossos sofrimentos, nem usar máscaras. E precisamos aprender a lição. Um sofrimento bem vivido nos deixa pessoas cheias de compaixão. E vamos entender com certeza muito mais, em vez de julgar e guardar raiva das pessoas.
E o convite hoje que eu deixo para você é: deixe Jesus curar suas dores. Deixa Jesus curar suas dores. Não tenha medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Então eu te pergunto na minha mensagem final: escolha uma família, escolha ter uma família funcional a partir de hoje. E eu quero saber de você o que você achou desse nosso conteúdo de hoje, nossa live, esse complemento também, porque todas as lives vão complementando. E nós estamos aqui na nossa série Terapias Online, que é uma proposta aí que eu desenvolvi para eu estar passando aí todos os conteúdos que eu estou aprendendo aí com o Instituto Fazendo a Diferença, né? Eu agradeço muito aí a doutora Ângela Cirino e esse instituto maravilhoso que eu estou me formando aí em psicanálise clínica com base cristã, e logo estarei atendendo, vou fazer meu estágio, então tá uma bênção. E também estamos com o nosso projeto de livros, né? Agora estou aqui com o meu último lançamento, agora estou nas mãos aqui o oficial, Mulheres Transformadas, a Beleza da Feminilidade, a minha organização, e o prefácio da nossa querida Ana Lucchini. Ficou um livro maravilhoso, olha aqui os rostinhos, estão todos aqui. As coautoras, né, estão todas aqui. Então, se você quer aí estar adquirindo esse livro maravilhoso para estar na cabeceira da sua cama e também no escritório que você trabalha, para você estar acompanhando, lendo, nós temos aí 11 capítulos, com 12 mulheres, porque em um capítulo tem 2 irmãs. E ao final, nós temos aí uma proposta para você, escritor, futuro escritor, e leitor, para que você desenvolva aí também o seu capítulo aqui, ó, para você colocar sua foto, a sua biografia e escolher qual fase de vida você quer ressignificar para que você coloque nesse livro. Um detalhe muito importante: livro você não empresta, você dá de presente, tá? Os nossos livros são feitos exclusivamente para você que comprar, nunca emprestar. Por quê? Dentro dele nós temos ferramentas, atividades que você vai estar executando aí, com linhas para você escrever em todos os capítulos. Então não tem como você emprestar, porque você vai escrever nele. Como que você vai emprestar algo que você colocou, talvez algo que é só você sabe que é importante? Não dá. Então, se você também quiser presentear aí você que está passando por aqui, presentear a sua esposa, sua namorada, seus filhos, maravilhoso. Nosso último lançamento. E também já quero te convidar aí para o próximo projeto Mulheres Transformadas, e vamos puxar o tema comunicação. Vamos destravar de vez aí a nossa voz, a nossa comunicação, que talvez foi interrompida lá na infância com a criança ferida, né, que muitas vezes nós não queremos que a criança fale para não nos perturbar. E aí que está o problema. Chega na fase adulta, ela não quer falar, não quer se comunicar, não consegue nem passar no processo terapêutico, tá? Outra coisa, a Bíblia. Você precisa de acessar diariamente, tá? Acessar a Bíblia diariamente para você acessar os conselhos que Deus nos deixou aqui. Aí também vou deixar aqui, ó, as indicações de livro. O primeiro foi Mulheres Transformadas, a Beleza da Feminilidade. Também temos aí Mulheres Transformadas pela Escrita, volume 2, tá maravilhoso também, com ferramentas para você aprender a destravar a escrita. E o nosso primeiro volume, Mulheres Transformadas para Reinar, maravilhoso também, onde nós destravamos aí com 15 mulheres e muitas ferramentas. Lembrando que no link da minha bio tem todos os links para esse livro. Mas se você quiser adquirir com autógrafo, precisa me chamar no direct, tá? Para eu poder te direcionar certinho e sair livro daqui da minha mão para te enviar aí autografado, tá? Mas se você quiser também pode comprar. Aí tem alguns links que você talvez receba direto. Tem uns links que tá lá certinho. Você pode receber direto o livro na sua casa sem passar por mim. Mas se você quiser autografado, precisa me chamar, tá bom? E quero também falar aqui dos 2 outros, que são e-books, mas são participações de coautoria também maravilhosos. CEO da Escrita e Mulheres Escritoras. Também são aí conteúdos que nós temos aqui. Está no formato e-book, né? Eu imprimi esses 2 para mim mostrar para vocês. Mas você pode estar acessando todos eles no link da minha bio também. E esse aqui até ficou colorido, ficou lindo, ó. Para você estar lendo
Porque você precisa de buscar autoconhecimento, você precisa te conhecer, você precisa estar atento aí às coisas que te rodeiam. Ó, então estamos aqui agora, definitivo, né, com os 3 volumes maravilhosos para você estar adquirindo nosso produto, tá? Lembrando que essa live vai também estar estreando amanhã no YouTube às 14 horas. E quero que você depois faça seu print, reposte, coloque aí no seu comentário o que você achou desse nosso conteúdo de hoje. É um transbordo do que eu estou aprendendo aí com o Instituto Fazendo a Diferença, né? Estamos aí nos formando e logo vamos estar também atuando aí como psicanalista clínica, tá? E lembrando que cada conteúdo que nós colocamos aqui é para te ajudar, para que você consiga acessar mais um nível aí da sua vida, para que você busque também a cura, a restauração da sua família, né? Hoje nesse conteúdo tão interessante, forte, né? Forte para mim, imagina para você que está aí também ouvindo. Então, se você ficou com alguma dúvida também, pode me chamar no direct. Se você quiser compartilhar alguma experiência que você viveu também, vai ser de muita valia aqui para nós, tá bom? Então, a próxima live, eu não acredito que semana que vem eu consiga fazer, talvez na terça ou na segunda, tá? Mas vai ser sobre escrita de livros aí também. Então, a gente faz uma semana, série Terapias Online, com esses temas aí mais profundos, voltados para terapia, e depois fazemos o outro somente da escrita, tá? Então, são conteúdos mais rápidos, mais leves, mas para que você também desperte a escrever o seu livro e a começar também a ser curado nesse processo, tá? Lembrando que logo também vou estar divulgando aqui, acho que até foi colocado um vídeo, no dia 2 de agosto estarei também numa feira aqui na minha cidade, a segunda feira das empreendedoras, e estarei com todos os meus livros lá também. Se você estiver lá, corre para você também estar adquirindo seu livro em mãos, né? Principalmente esse novo aqui, né? Mulheres Transformadas, a Beleza da Feminidade, que tá maravilhoso. Ficou bem volumoso aqui o conteúdo. E você leva o seu autógrafo, a sua foto também, pra gente estar divulgando aqui, para alcançar mais vidas, tá? E você vai estar saindo com uma ferramenta maravilhosa de transformação divina. Então, por que eu indiquei os meus livros hoje? Principalmente esses aqui das coautorias dos meus projetos, porque é um projeto que eu venho desenvolvendo aí, já vai cair para uns 3, 4 anos que eu estou mexendo com escrita de livros, e agora estamos aqui divulgando também no presencial aqui na minha cidade. Em breve estarei fazendo também um evento nosso aqui somente para livros, estarei divulgando aqui também. As mentorias também estamos aqui para lançar, mas logo vamos lançar, só estamos esperando a oportunidade certa, né, porque quem nos direciona é Deus, e muitas vezes tem coisas que nós precisamos aprender a esperar. No meu livro 8, sobre hábitos, né, a maestria, o caminho da maestria, eu falo sobre isso. A importância de esperar é muito importante. Nós aprendemos a esperar o momento certo para as coisas. Mas para você ler um livro e ser transformado é urgente. Você precisa de querer e buscar rápido, tá? Então o conselho que eu te dou hoje é: estude mais, esteja perto de pessoas que vão te agregar, né, conhecimento, e não perca tempo mais de você tomar a decisão a partir de hoje, querer ser uma família funcional, tá? Então olhe aí para os seus filhos, olhe para sua casa, né? Dê uma organizada na sua casa, vê o que está precisando resolver aí, mas não deixe nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar, porque isso pode estar afetando aí o núcleo da sua família, né? Então, a base da sua casa, tá? Então, eu vou tirar um print rapidinho aqui para que a gente possa finalizar a nossa live. E vou estar divulgando depois nos stories também. E quero que você compartilhe com o máximo de gente que você conseguir, para que a gente consiga alcançar mais pessoas com esse conteúdo. E no que a gente puder ajudar, estaremos aqui também, tá? Porque a ideia é transbordo. Inclusive, os nossos projetos têm aí uma série, né? Série Transbordo, tá? E se você sentiu o chamado de participar do meu projeto 4, com o tema comunicação, me chama no direct rapidinho para você conseguir aí pegar desde o começo. Provavelmente vamos gastar aí pelo menos 1 ano nesse projeto, mas se a gente conseguir o mais rápido possível 12 mulheres, vamos lançar antes disso, tá bom? Então, mas não temos muita pressa, mas ritmo. Precisamos de estar com as pessoas que estarão nesse livro. Então, Deus já sabe quem vai estar aqui, ó. Os rostinhos, né, que estarão compondo aí o próximo livro. Ele sabe. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Divulgar, fazer nossas lives, enviar nos grupos, avisar as pessoas e conhecer as histórias. Tá bom? Então,
Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Um abraço aí de 40 segundos. Um beijo forte no coração, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.